Mas você nasceu em Curitiba? Eu nasci em Curitiba, sou curitibano, ou curitiboca, como Você dizem. está com que idade? Tô com 42. Você é casado e tem filho, né? Eu tenho uma companheira, né, em Uhum. união estável, então sou casado, digamos, Aham. e tenho uma filha de 5 anos. Seus pais são daqui também? Moram em São José dos Pinhais. E eles, qual que é a atividade deles em Os termos? dois estão aposentados, Aham. né? Meu Eles- pai é engenheiro florestal a vida toda, então sempre trabalhou com engenharia florestal, então sempre algo que eu gostei bastante, acompanhava ele em viagem, nas férias, ia para casa lá na fazenda onde ele trabalhava, passava a semana. Sempre gostei bastante de acompanhar meu pai nessas agendas assim, que ele fazia. E minha mãe é socióloga, daí ela trabalhou na UFPE ah, até se aposentar, e está aposentada. Né? Agora os dois vão tocando as profissões, né? Ela vai fazendo sempre uma coisa ou outra, porque não consegue ficar parada. Sim. Meu pai segue plantando árvore e é isso. Quando que você começou a se interessar por, não só por política, mas por questões coletivas na sociedade, né? Olha, eu acho que eu sempre gostei, assim, eu, eu tenho algumas memórias até da eleição de 89, embora eu tivesse 5 anos, eu lembro, assim, de algumas coisinhas. É, lembro até que um tio meu chegou a ser preso, assim, por fazer boca de urna, saiu com um golzinho lá, uma bandeirona do PT e tal. Então, eu tenho algumas leves memórias, assim, e aí tinha até um broxinho do PT, que minha mãe tinha me dado, e aí eu tinha esse broche até pouco tempo atrás, dessa época. E aí, quando eu entrei já, assim, no colégio e tal, já participava de grêmio estudantil, essa pegada. Sempre gostei de acompanhar eleições, sempre gostei. E aí, durante a faculdade, eu me filiei a primeira vez ao PT, foi minha primeira filiação. Isso que ano? Isso quando eu fiz 18 anos, 2002, 2003, 2002, imagina. E aí, depois que eu me filiei, assim, sempre ajudei do modo que eu achava que podia ajudar, até foi engraçado que eu estava conversando com o Maurício, falando da campanha de 2002. Eu era estagiário de direito, e eu falei, quero ajudar, o que eu posso ajudar? E eu fui no diretório do PT, e aí estava tendo um negócio que era adote um outdoor. Aí você podia adotar uma cota do outdoor. Eu adotei uma cota que era para os senadores, para o Edésio Passos e para o Flávio Arnes na época. Daí o Maurício falou, não, foi minha ideia esse negócio dos outdoors solidários e tal. Legal. Então, eu sempre tive essa vontade. E aí eu passei muito jovem para auditor fiscal do trabalho. Eu passei com 22 anos. Na época eu era o mais jovem do Brasil. Eu estava no quinto ano da faculdade. Tive que colar o grau no gabinete do reitor, aquela coisa toda, para poder assumir. E aí, eu já, assim, do ponto de vista profissional, meio que eu já me encontrei. Eu sempre Hum. gosto da carreira, gosto do trabalho e já estava ali praticamente no topo do Executivo Federal. Então, já tinha uma vida tranquila e aquela coisa, a parte assim, de participar mais ativamente da política, sempre com aquela vontade assim, que eu ainda não tinha conseguido fazer, de fato, participar. E nisso teve aquele movimento que a Marina Silva saiu, né, e foi para o TV, e toda uma ideia de uma nova construção política, tá? Eu achei aquilo bacana. Então eu fui e me filiei ao PV nessa época e comecei a participar ativamente da juventude do PV e tudo, e da eleição presidencial da Marina, tudo isso. O- 2014, isso? 2010. 10. 2010. Certo. E o que levou você a escolher essa área de atuação, o direito em primeiro lugar e a questão da área, né, do trabalho aí em segundo? Direito do trabalho é algo que eu sempre gostei, né, na época da faculdade. E aí, quando surgiu essa oportunidade, assim, o concurso, era o concurso que estava rolando ali, estava no quinto ano da faculdade.
não conhecia muito bem. Aí um amigo meu que fazia direito comigo, que já era auditor da Receita, falou, olha, vai ter o concurso de auditor do trabalho, é uma profissão bem legal e tal. E até me passou um número de um auditor fiscal do trabalho que trabalhava em Blumenau. E coincidentemente eu passei e fui para Blumenau, a minha primeira anotação. E aí eu conversei com ele, achei interessante e me dediquei para passar nesse concurso, né? Que nem eu falei, eu estava no 5º ano, passei. E quando eu passei, ele me surpreendeu positivamente a carreira. Porque é uma carreira que você muda a vida do trabalho, do trabalhador, muda aquela situação imediatamente. Então eu cheguei no local e está algo assim com risco grave iminente, que pode morrer alguém, que pode ter um grave acidente, posso já interditar e já resolve o problema no ato, não é uma coisa teórica, né? E aí fui conhecendo, né, assim, de forma também uma coincidência incrível, a questão do trabalho escravo foi, né, chegou uma denúncia, era eu que estava lá de plantão fiscal, né, na época, com 23 anos, e aí eu fui atender essa denúncia, e aí comecei a me interessar também pelo tema do combate ao trabalho escravo, daí fiz algumas operações. Mas assim, dentro do Ministério, eu já fiz de tudo. Então eu gosto da carreira, acho a carreira incrível, que dá para fazer várias funções, né? Então eu estou já há 19 anos como auditor, e já fui chefe de tudo, já fui coordenador do grupo móvel infantil, de combate ao trabalho infantil, já fui coordenador do planejamento estratégico do combate ao trabalho escravo, fiz já projetos da parte de segurança do trabalho, de legislação, já fui analista, então já fiz tudo dentro do Ministério. Você já foi candidato outras vezes? Já fui. Uhum. Quando? Eu fui em 2010, candidato. Eu ainda morava em Blumenau, né? Pelo PV aí, né? Pelo PV. Uhum. Eu ainda morava em Blumenau e vim ajudar a fazer a campanha, principalmente da Marina, né? E aí fui candidato, vim os 3 meses de licença, né? Uhum. E fiz campanha aqui para a Marina em 2010. Uhum. Deputado estadual, federal? Eu sempre, nessa questão dos temas, eu gosto mais dos temas que são federais, né? Sim. Então, falar sobre legislação trabalhista, falar sobre a questão de sustentabilidade, tem mais sentido, às vezes, tratar isso no âmbito federal, né? E aí, eu fui novamente candidato em 2014, também a deputado federal, e que foi uma campanha muito atípica, né? Que eu já tinha ajudado a fundar a Rede de Sustentabilidade, a gente estava com a rede, e a rede não conseguiu o ok do TSE, né? Tá, não tinha. Impugnaram algumas assinaturas, aquela coisa toda, Entendi. e a gente não conseguiu. Daí a Marina teve aquela ideia de fazer uma chapa junto com o Eduardo Campos. Sim, o PSB. E aí eu aqui o PSB aqui no Paraná era um PSB muito ligado a forças políticas das quais eu não, né? Sim. Não tenho aderência, e aí eu voltei ao PV, mas como candidatura cívica pela rede. Uhum. E aí eu fiquei responsável por ajudar a fazer a coordenação de campanha da Marina. Então, meu foco foi também a campanha da Marina na época. E aí teve o acidente do Eduardo, a Marina assumiu aquela campanha. Aqui no Paraná não tinha quem distribuísse os materiais, então rodei o estado distribuindo o material da Marina e tudo mais. Então essa foi a minha segunda experiência. Daí a terceira foi para vereador da rede. Uhum. Aí também, inclusive, quem era o candidato a prefeito era o Requião, né? Então, coincidentemente. E daí, novamente, foi nessa toada de ajudar a fortalecer a rede. E a gente conseguiu eleger, se não me engano, a gente elegeu 20 vereadores pelo Paraná naquela eleição. Foi proporcionalmente o estado da rede que ficou mais forte. Isso foi 2024 ou Não, 2020? isso foi em 2016. 16. 2016. Essa foi a sua última candidatura? Foi a minha última. Agora, voltando à questão do função de auditor do trabalho num país como o Brasil, ela é meio arriscada, né? Ela é. Pode representar, inclusive, risco físico, né? Integridade Sim. física.
Que tipo de situação você já viveu? Olha, eu já vivenciei assim, situações em que eu tive que dar um pé atrás, voltar, sair, depois voltar com a polícia. Já teve algumas situações assim. E no geral, hoje em dia, se eu vejo que é algo um pouco mais, que possa ser, ter um pouco mais de risco, eu sempre prezo por ir com a Polícia Federal, né? A gente tem aquele evento traumático para todos, que foi a chacina de Unai, né? Que foram assassinados auditores fiscais do trabalho, que estavam fazendo a inspeção em fazendas de feijão, né, em Minas. E assim, logo que eu entrei no concurso, eu acho que eu era, assim, digamos, ia mais, fazia as coisas, sem às vezes se preocupar tanto com isso, né? Então, quando a gente é muito jovem, às vezes, né, eu não faria certas coisas que eu fiz e correr atrás de trabalhador e fazer essas coisas que hoje eu já não faria como eu já fiz lá para trás, né? Então, essa questão de ter um cuidado maior num país que às vezes vê o funcionário público como inimigo, né? Então é preciso sempre se resguardar, né? Então a auditoria tem seus riscos, mas claro que também se resguardando consegue minimizar bastante isso. E que tipo de situações assim mais graves você já flagrou, seja em relação à questão trabalho análogo à escravidão ou de trabalho infantil, enfim. São várias, né, situações Mas que você lembra assim não, mais. uma situação que inclusive teve bastante repercussão, né, saiu no jornal da Globo e tudo mais, foi dos lixões no Maranhão. As crianças nos lixões e a comunidade toda vivendo ali no lixão. Isso foi assim extremamente impactante, né? Você volta diferente uma fiscalização como essa. Assim, dá um- uma mudança interna, se sente algo diferente depois de vivenciar e ver a realidade nua e crua, assim, aquela realidade muito triste das crianças junto com os urubus ali pegando restos. De fato, é uma situação que o Brasil ainda não superou, né? Então, a gente debate muito várias questões, como o fim da escala 6x1, que é fundamental que se aprove, mas sem, de fato, a presença estatal, fiscalização e efetivação, né, pode ser que fique só uma lei para inglês ver, porque a gente tem uma legislação consolidada há muitos anos para o fim do combate, para o fim do trabalho escravo, para o fim do trabalho infantil, e a gente, né, encontra situações como essa que eu falei. Sim. Você falou que começou a primeira lotação tua foi em Blumenau, Santa Catarina. Que outras regiões do país você já trabalhou? A minha lotação fiquei 5 anos em Blumenau, e daí já estou aqui há quase 15 anos que eu voltei a Curitiba. E aí nas fiscalizações rotineiras, eu conheço Santa Catarina quase inteira de fiscalização, e o Paraná também inteiro já fiscalizei, já fui fiscalizar. Então conheço bem a realidade de todas essas culturas, né? Seja do mate, do tomate, da cebola, da Madeira. batata, das indústrias, dos diferentes tipos de indústria. Isso eu acho também muito interessante da carreira, conhecer todos esses processos produtivos. Aqui no Paraná a gente fez um projeto muito legal também na indústria madeireira, que é uma indústria ainda que tem muitos acidentes. Então a gente fez um trabalho de longo prazo, de 5 anos, para melhorar o setor como um todo. Então, fora isso, daí conheço, né, de viajar a trabalho Pará, Maranhão, Roraima, São Paulo. Já fiz algumas operações de combate ao trabalho escravo também, que é uma região que tem bastante, né? Aqui do interior do Paraná, inclusive, esses tempos a gente fez uma de combate à exploração sexual, ali na região de Pato Branco. Então, assim, via fiscalização já é bastante, assim, se for pensar, até no norte do país, né, é uma região que eu
gosto de ir para fiscalizar, porque você vê uma realidade muito diferente do Brasil, e o Estado precisa estar mais presente na Amazônia, né? Quando eu assumi a coordenação do planejamento estratégico, do trabalho de escravo, minha prioridade foi que a gente pudesse ter mais presença na Amazônia Legal, maiores parcerias com o IBAMA, com o ICMBio, com a FUNAI, e são parcerias que estão começando a caminhar, né? Eu saí da coordenação, mas as parcerias estão começando a funcionar com essas carreiras que são fundamentais, né? Só que a fiscalização do trabalho, ela carece um pouco de estrutura no Brasil. Não tem um fundo, por exemplo, o próprio IBAMA tem um fundo Amazônia com recursos para fiscalização. Se pegar a Receita, tem o fundo da Receita. Pegar a Polícia Federal, tem o fundo. E a fiscalização do trabalho, muitas vezes, não tem recursos para, de fato, fazer uma inspeção mais profunda no país. E até falta auditores, né? Há uma falta crônica. Paraná, por exemplo, quantos? Paraná, atualmente, na ativa, assim, uns 150 auditores, o que é pouquíssimo para um estado como o Paraná. Há vários estudos da OIT de que a gente precisaria, pelo menos, dobrar o número de auditores atuais. E hoje em dia, no Brasil, está com quase 3 mil auditores, a gente precisaria de pelo menos 5.500 para cumprir assim, a agenda que a gente precisa. A gente vive numa época que o trabalho está mudando muito rapidamente e radicalmente, né? A chamada uberização, que sob o pretexto do empreendedorismo você está aceitando, tolera-se a exploração do trabalho, e inclusive os próprios trabalhadores resistem à regulamentação, a critérios. Como é que você vê essa situação, esse desafio aí? Eu acho que é um desafio também de comunicação, né? De como se comunicar. A gente precisa entender que a comunicação com o mundo do trabalho, aquele que foi até os anos 2000, ele está muito diferente. Então, para os jovens se identificarem, para esses trabalhadores que são trabalhadores hiperexplorados, mas que não se entendem como categoria, é preciso ter um trabalho de comunicação com eles. Então, eu sempre converso quando eu pego o Uber, sempre vou conversando, pego o 99, pego esses aplicativos, vou conversando, falando sobre quanto que ele ganha por aquela corrida, quanto que está sendo do aplicativo, e vou conversando, né? Você não acha que seria o certo que esses aplicativos tivessem alguma obrigação, seja ela previdenciária, né? E eu acho que eles vão introspectando, as pessoas, eu vou conversando, eles vão, não, mas é verdade, eu acho que devia e tal. Não é justo eles pegarem todo esse lucro e tirarem do país e fica só o que é ruim para nós, né? Porque se um motorista desse se acidenta, somos nós que vamos pagar essa conta, né? Ele não vai conseguir trabalhar, vai ficar afastado, daqui a pouco, se tiver uma lesão mais grave, uma aposentadoria por invalidez, sei lá o quê, um BPC, e quem paga a conta somos todos nós. Então, é preciso, claro, dialogar. Acho que é um mundo sem volta, que não vai conseguir acabar ou querer que essas novas relações de trabalho se encaixem nas caixinhas que a gente tem hoje, mas é preciso ter novas regulamentações e ter um standard mínimo para todos, né? Então, a gente tem muita superexploração também dos aplicativos de entrega. A gente vê isso de forma muito clara. Então, há uma necessidade de ter um mínimo de proteção, né? Eu acho que a gente tem que ir avançando aos poucos. Não adianta a gente achar assim, não, vamos colocar todo mundo que é dos uberizados, que é dos aplicativos, como seletistas. Esse debate, uma coisa não é difícil dialogar com a outra. Então, a gente tem que regulamentar, ter umas proteções mínimas e ir avançando e dialogando. A gente precisa dialogar com a população. Hoje, eu acompanhei isso no Congresso Nacional. O ministro do Trabalho, ele fez a tentativa, né, de regulamentação, e foi um fracasso. Foi um fracasso porque não soube dialogar, principalmente com a categoria. Então, todos que eram dos aplicativos, os trabalhadores que eram super explorados, não queriam. Por quê? Porque houve uma falha de comunicação. Então, há necessidade de melhorar a comunicação com esses novos trabalhadores e com a juventude, né?
Hoje a juventude tira sarro da CLT, fala, você é CLT e tal. A gente precisa saber trazer essa população para entender essas relações de trabalho, entender em que posição que elas estão, né? Para que tenham consciência de classe, consciência como trabalhador, que é necessário ter uma certa união, porque sem os trabalhadores estarem convencidos e quererem ter mais direitos, fica difícil de avançar, porque o poder econômico, o poder de comunicação dessas grandes empresas, desses grandes conglomerados é enorme, né? Então, o nosso trabalho é pequenininho. Exato. Eu ia colocar isso, né? Se por um lado você tem a falha na comunicação do próprio governo Claro. ou das entidades sindicais e tal, por outro você também tem a manipulação pelas big techs Claro. desse tipo de informação, né? Claro. Não, é uma luta de Davi contra Golias. De fato, é uma luta muito difícil, mas que tem que ser lutada, né? E não vai ser assim, com o modelo anterior, de se subir no carro do som, com o microfone, não, a gente vai ter que saber dialogar, porque senão Usar a mesma linguagem. usar a mesma linguagem. Tem que... E essas novas relações, meu mestrado, eu trato bastante sobre isso. Sobre a reforma que foi feita na Espanha, a reforma que foi feita no Brasil, sobre as novas categorias de trabalho, a importância de trazer novos elementos. Então, a gente tem uma mudança grande no mundo do trabalho e precisamos entendê-la. E o mundo do trabalho, às vezes a gente vê que tem pouca discussão, né? As pessoas às vezes conversam um pouco sobre isso e é a atividade fora dormir que mais se faz, né? Então, ou a gente está trabalhando, ou a gente está dormindo, e um pouquinho a gente está se divertindo com a família. Então, e a gente tem dialogado muito pouco. Acho que é um assunto que parece que ficou para trás, que as pessoas não dialogam tanto e que tem que melhorar esse diálogo. Nós temos que trazer mais esse assunto para... E esse assunto tem que ser trabalhado nas mídias sociais, não tem o que fazer, né? E essas mudanças, elas não param por aí, né? A gente tem agora a questão da inteligência artificial, que muita gente diz que vai também tirar o emprego, vai fazer com que determinadas profissões desapareçam. Como é que você vê essa questão também Mas da IA? é um desafio. E não vai ter volta. Não adianta a gente negar a IA. Não adianta nós, o campo mais progressista, falar, não, a IA é ruim, não sei. Não, esse diálogo não vai funcionar. A gente tem que se adaptar, conseguir adaptar a IA a diretrizes que sejam de não uma exploração radical dessa ferramenta e excluindo cada vez mais as pessoas, né? Mas tentar, de alguma forma, trazer esse debate, trazer isso para a gente também dialogar sobre esses efeitos. E usar também algumas ferramentas que vão ter que ser usadas, né? Eu acho que não adianta... É que nem as redes sociais, né? Muito a tempo, às vezes a gente não queria, não quero ter rede social, não quero ter aquilo e tal. Mas é difícil fugir disso, né? Então é imaginar que às vezes a gente tem que estar lá para fazer o debate. E a gente está numa época que a própria existência da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho está sendo colocada em questão. Coincidentemente, na semana passada eu estava fazendo um levantamento sobre um determinado deputado federal aí que não vem ao caso eu dizer quem é, mas uma das propostas desse deputado é justamente a extinção da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, né? O que você acha disso? Tem uma questão que eu acho que se for levada adiante no Supremo, não vai precisar de uma lei que acabe com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com a fiscalização do trabalho, que é se avançar a pejotização ilimitada no STF. Se esse debate avança do jeito que está, que todo mundo pode criar um MEI e trabalhar como MEI
para a empresa, a gente vai acabar, porque vai virar relações cíveis e nós vamos acabar de forma indireta com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com a Fiscalização do Trabalho e com o sistema de proteção e com a Previdência Social. Enfim, é um caos econômico, inclusive. É insustentável. E esse debate está sendo feito agora, está lá no STF e, infelizmente, hoje a posição majoritária é para liberar geral. Né? Então, outra questão que eu vejo que o próprio parlamento está pouco pressionando, pouco dialogando sobre esse assunto. Né? Então, a gente vê no mundo jurídico dialogar, no mundo do trabalho, mas poucas pessoas falando de algo que pode transformar radicalmente a vida das pessoas. Eu mesmo fiscalizando, não é uma nem duas vezes que acontece de chegar numa obra e lá o pedreiro é um MEI, o servente é um MEI, né? E aí eu coloco como fraude as relações de trabalho, faz os autos de infração, mas se a decisão do STF for mantida, esses autos de infração meu tendem a cair por fraude trabalhista. Então, uma coisa é o MEI efetivo. O trabalhador é um gesseiro, um trabalho específico. A construtora contrata o gesseiro e ele tem um empregado que é um ajudante dele. Perfeito, esse é o MEI de verdade. Ele recebe. Trabalha para várias empresas. Trabalha ali, uma semana vai fazer um trabalho ali, outra semana vai fazer em outra, e conseguiu formalizar que antes não tinha um instituto. Né? O próprio cabeleireiro, o pipoqueiro, enfim, o MEI foi feito para isso. Agora, se perverteu o mecanismo, que é para todo mundo virar MEI e não ter mais empregado, e aí acabar com as proteções sociais. Então, a gente está debatendo a escala, né, o fim da escala 6x1, e se passar do jeito que está esse debate no STF, a gente vai voltar à escala 7x0. Falando na escala 6x1, você coloca isso como uma das suas bandeiras, mas ela foi aprovada na Câmara, mas está sob um pesado lobby ali no Senado, né? Inclusive o seu Alcolumbre já indicou que não vai votar antes do recesso e tal. E a alegação dos grandes empresários é a mesma de sempre, né? Vai provocar demissões, inflação, vai prejudicar as empresas. Qual que é a resposta para essas questões que eles levantam? Olha, a resposta é pensar como está andando esse debate nas economias mais desenvolvidas. A redução de jornada de trabalho é uma pauta das economias que estão se desenvolvendo. Porque, queira ou não, por mais que o discurso seja diferente desse, a redução de jornada de trabalho traz, sim, ganhos de produtividade. O trabalhador trabalha melhor, trabalha com mais afinco, tendo um pouco mais de horas de descanso. Um pouco mais de horas com a família, um pouco mais de horas para ir na igreja, para ir na praça, para ir assistir um jogo de futebol, enfim. É importante essa redução, até para diminuir também os afastamentos por burnout. O principal afastamento hoje das pessoas no benefício previdenciário são doenças relacionadas à doença mental. Né? Então, a gente tem um problema de saúde mental relacionado ao trabalho. Então, debater essa redução de jornada é fundamental para a sustentabilidade das próprias relações de trabalho no país. Então, esse debate ele é um debate moderno, um debate de agora. E não defender essa redução é um debate retrógrado. Então, várias vezes já se foi feito esse debate, né? Acho que, inclusive, para a própria Constituição, conseguir colocar 44 horas e não 48 horas já foi um grande desafio que ia quebrar todo mundo e não quebrou. Então, é uma forma que as empresas vão ter que se reinventar. Eu acho que é um desafio para quem para as pequenas empresas. Então, talvez pensar em como que o governo pode trazer benefícios, trazer estímulos para essas empresas. Digo isso assim, porque a escola da minha filha, né, a diretora sabe que eu sou auditor e pergunta, com esse fim da escola, como que eu vou fazer e tal, vai ter um custo maior, né? Infelizmente, as pequenas empresas precisam, talvez, de um suporte maior. As grandes empresas, de fato, vai ter o ganho de produtividade, se precisar contratar mais trabalhadores, contratam, e assim que anda a carruagem, né? E as micro e pequenas empresas também vão se adaptar. E se tiver que passar um pouco desse valor para a mensalidade da escola,
faz parte do processo. A mão de obra, a gente valoriza muito pouco a mão de obra, principalmente a mão de obra de serviços, né? Então, a pessoa prestar um serviço, como uma professora, como uma babá, uma diarista, enfim, a gente às vezes valoriza muito pouco o trabalho que é prestado, né? Então, eu até acho interessante um vídeo que é do Pedro Cardoso, que ele fala sobre isso. Que daí ele está falando acho que é o Faro, que falou assim, não, o cara queria me cobrar R$ 2.000 para limpar a piscina, não sei o quê. Então eu mesmo entrei na piscina e limpei a piscina. Pô, ele não se importa em ter uma mansão de 5 milhões, em gastar 1 milhão no carro. Mas pagar R$ 2.000 para o cara ir lá e fazer o trabalho é muito caro, né? Sobre uma brincadeira meio macabra, né? Quem poderia falar sobre isso se tivesse vivo era o Gugu Liberato. Pois é. O cara bilionário morreu porque foi subir no telhado da mansão dele para fazer alguma bobagem dessa. Sim. Morreu. A gente só dá valor quando perde as coisas. Exatamente. Para terminar, Eduardo, nós tivemos em 2007 aquela reforma trabalhista do governo Temer, né? Sim. E, coincidentemente, o relator dessa reforma foi o seu hoje senador Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro. Então eu queria que você falasse um pouco para as pessoas, né, o risco que a gente tem de ter uma nova reforma com esse pessoal patrocinando aqui, né, que inclusive eles apresentaram uma PEC para fazer a escalação por daqui a 10 anos. E apresentaram agora lá no Senado a escala 7x0, que é aquela da hora trabalhada sem nenhum direito e com redução do salário. Então, acho que as pessoas não estão muito conscientes do risco que a gente está vivendo aí, né? O que significa se essa pauta aqui vencer? Sim. Sobre a questão da reforma de 2017, ela teve boa parte dela inspirada na reforma de 2012 da Espanha. E a Espanha, anos depois, teve que rever várias questões. Por quê? Porque estava aumentando o déficit da Previdência, estava piorando a massa salarial, que é fundamental para o país crescer, né? Sem isso, a gente não cria riqueza, né? A taxa de investimento e tudo isso que gera. Então, o Brasil fez essa reforma sem pensar muito bem nas suas consequências e que abriu a porta para essa liberalização, né, das terceirizações. E primeiro se falava que não, é terceirização de atividades específicas, depois a terceirização da atividade fim, agora é terceirização de tudo com MEI. Então, abriu-se a porta para isso. E o risco é evidente. Daqui a pouco as pessoas podem estar preparadas que aquele trabalhador que está lá há 10 anos da empresa vai ser demitido, vai ser recontratado como MEI, com muitos menos direitos, com uma renda menor, com uma previdência menor, e a gente vai estar falando de um problema ainda mais grave de previdência. E aí vai vir a solução. Não, vamos ter que acabar com a previdência pública e vai virar tudo previdência privada, como aconteceu no Chile, por exemplo, que a gente vê vários... Lá teve uma crise, né? Todas aquelas revoltas e tudo mais, era também um problema trabalhista. Aquelas revoltas eram também que as pessoas, né, iam se aposentar e não tinham como manter o padrão de vida. Então... E essa é uma das bandeiras que você pretende levar como pré-candidato. Né? Assim, como pré-candidato, eu reforço a necessidade de a gente dialogar sobre esses temas, que eu acho que são temas que as pessoas não estão vendo os riscos disso, aprofundar. Então, a gente sair, né, aqui, digamos, do Brasil fora da caverna. Né? Então, na caverna está lá aquele discurso raso do senso comum, das fake news sobre o fim da escala 6x1, das relações de trabalho. E a ideia é trazer para a claridade, para a gente fazer um debate mais profundo, um debate mostrando a necessidade das efetivações. Né? Então, como eu disse, a legislação que acabou
o trabalho escravo tem 130 anos e a gente ainda tem no Brasil, né, o trabalho análogo à escravidão. O trabalho infantil foi há muitos anos, inclusive está previsto na nossa Constituição. E ainda tem muito trabalho degradante com crianças e adolescentes. Então a gente precisa fazer um debate qualificado sobre isso e um debate que dialogue com as pessoas. Trazer esses trabalhadores, esses trabalhadores que estão nas plataformas, para ter uma consciência de classe, para que eles possam perceber que, de fato, eles estão sendo explorados e a gente precisa ter aí melhores proteções, porque isso vai ser, a longo prazo, péssimo para todos. E até os empresários. Se a gente pensar os empresários, eles devem e deveriam querer uma inspeção do trabalho firme, umas relações de trabalho de fato padronizadas, porque aqueles que fazem o vale tudo ganham no preço, então tem uma concorrência desleal. Né? Então o empresário que cumpre as regras, ele sim deveria defender o Estado, né, participar e de fato efetivar, tanto do ponto de vista tributário, né, aqueles que não causam fraudes tributárias, deveria gostar que o Estado vá lá e autue aqueles que fazem o errado. A mesma coisa das inspeções, das relações de trabalho. Então, ter relações de trabalho que seja todo mundo seguir um padrão mínimo civilizatório é bom para todos, inclusive para os empresários que vão ter concorrência leal e não concorrência desleal.